Leitura bíblica referente a 25 de setembro. Isaías capítulos 46, 47, 48, Salmo 68, versículos 19 a 35, Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4, Efésios 4, 1 a 16, e a música escolhida para tocar nessa semana é a música Espírito e Fogo. Jesus é o Senhor, amém. Antes dos sofrimentos de Cristo, para aquela revelação de sua... Vamos aqui começar em nome de Jesus com Salmo 68, a partir do versículo 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações. Bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina, que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus, amém. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Provérbios 24, versículos 13 e 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. Vamos agora para Isaías capítulo 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei.
Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam ourives para que façam um Deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e os põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se, pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Jesus é o Senhor. É a salvação da vossa. Capítulo 47 de Isaías. Desça e sente-se no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha, tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela e, até sobre os velhos, você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto, você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre você num momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação. Porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos? Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova prediz o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem, eis que serão como palha, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. E isso é o que lhe farão.
aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada um pelo seu caminho, não haverá ninguém para salvá-la. Ó Senhor Jesus, misericórdia. Várias provações, obtendo o fim da vossa fé. Prossigamos aqui para o capítulo 28 de Isaías. Escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo, e antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga, sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e, por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anunciem isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. A salvação da vossa alma.
Amém. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 16. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Essa é a porção desse dia. E concluamos ouvindo a canção Espírito e Fogo, que já toca enquanto lemos. Jesus é o Senhor. Fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação de sua glória vos alegreis, exultando na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amados, nós batizamos com água, Ele com Espírito e com fogo fará, limpará sua eira e no celeiro seu trigo Ele recolherá. Quanto à palha com o fogo inextinguível queimará, e toda árvore que fruto não produz pela raiz cortará, e no fogo lançará. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, obtendo o fim da vossa
vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da vossa alma, da vossa alma, a salvação da vossa alma.